memória de mim. Semelhantemente, também depois será tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe quando isso aconteceu? Essa fala de Jesus aqui aconteceu momentos antes de Jesus ser traído por aqueles que queriam bater no sábado, né? Momentos antes de ser traído por Judas, momentos antes de ser entregue, antes dele subir ao monte para orar, antes dos discípulos que subiram com ele cochilar, momentos antes, Jesus Cristo estava reunido com os discípulos e instituiu algo chamado e conhecido por todos nós cristãos, chamado Santa Ceia. Por que eu estou falando de Santa Ceia se nós tivemos a Santa Ceia semana passada? Por quê? A questão é a seguinte: quando Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, a intenção de Jesus Cristo, ouça isso, meu querido, e você nunca mais verá a Páscoa como você via antes. Quando Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, Jesus Cristo disse que deveríamos estar fazendo aquilo, partindo do pão e tomando o cálice, todas as vezes que nos reunimos em nome dele. Para quê? Para estarmos lembrando do sacrifício vivo que ele fez por nós lá na cruz. Só que quando ele instituiu a Santa Ceia, ele não tinha feito isso ainda. Ele ia fazer, e ele sabia disso. Ele sabia até que ia ser traído. Portanto, quando Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, ele disse, ele decretou a todos os cristãos: queridos, vocês devem comemorar a Páscoa uma vez por ano, só no dia de Páscoa? Não. Ele disse: vocês devem comemorar a Páscoa todas as vezes que vocês se reunirem para celebrar o meu nome. Se você não conseguiu entender o que eu acabei de falar, Jesus Cristo disse que deveríamos viver Páscoa, respirar Páscoa, comer Páscoa todos os dias, sabe por quê? Porque hoje nós podemos ter vida e vida com abundância, conforme está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para ter vida e vida com abundância, está escrito isso lá. Ele falou que deveríamos estar comemorando a Páscoa com essa vida toda. Ele falou que deveríamos estar comemorando a Páscoa sempre, porque a Páscoa, na verdade, a tradução da Páscoa, a palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica, do aramaico, que significa passagem. O que Jesus Cristo fez por nós foi justamente isso. Vocês passaram, olha só, passaram da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. A Páscoa nada mais é do que a celebração da vida com Cristo. Portanto, se você vive a vida com Cristo, celebre a Páscoa todos os dias. Muitas das igrejas cristãs evangélicas, já no nome, já no lema, no tema, existe lá a Páscoa. Olha aí, a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Qual o primeiro? Porque ele chama quadrangular por causa de 4 evangelhos, 4 lemas, 4 símbolos, 4 rostos, 4 tudo, né? 4 cores. Mas o primeiro o que é? Jesus Cristo salva. Ele salva por quê? Porque ele conquistou isso lá na cruz por nós. A nossa salvação. Ele conquistou a salvação lá na cruz. O segundo é Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Ele fez isso. Por quê? Como que ele conseguiu isso? Através da Páscoa. Através da Páscoa. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, e o Espírito Santo só foi enviado para nós aqui porque ele foi. Ele disse: o outro Consolador estará vindo. Através
Santo, nós podemos ter a presença de Jesus hoje aqui. Então olha só, terceiro detalhe, Jesus Cristo, isso foi uma das coisas que Jesus Cristo mais fez aqui na terra. Não foi o que ele mais fez, porque o que Jesus Cristo mais fez aqui foi anunciar o reino do Pai, foi anunciar o reino de Deus. Portanto, Jesus Cristo só pode curar hoje por causa da Páscoa. Porque se Jesus Cristo não tivesse passado pelo processo todo aí de morte e ressurreição, se não tivesse acontecido a Páscoa, Jesus Cristo estaria talvez até hoje curando um ou outro em algum lugar do planeta. Mas através da Páscoa foi liberado o Espírito Santo, e através do Espírito Santo Jesus Cristo cura. Você pode sair curado aqui hoje, se você tiver fé, se você estiver enfermo, se você estiver precisando de alguma cura. Jesus Cristo é o que cura através da Páscoa. O quarto detalhe da igreja do Evangelho Quadrangular: Jesus Cristo breve voltará. Por que ele breve voltará? Porque um dia ele foi. Por que ele foi? Por causa da Páscoa. Ele ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, foi até o Pai, e ele só pode voltar porque ele foi. E se ele foi por quê? Por causa da Páscoa. Quando lembramos da Santa Ceia, a maioria das igrejas tomam Santa Ceia pelo menos uma vez por mês. É para nos lembrar. Jesus Cristo foi bem claro: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, é para você lembrar. É para você lembrar. Quando você lembra a morte de um ente querido, você lembra com tristeza. Olha que coisa interessante isso. Eu já perdi alguns da minha família. Perdi vó, perdi vô, recentemente perdi meu pai. Porém lembro com saudade, com aquela coisa de... Mas Jesus Cristo é uma coisa interessante. É aquele que a gente lembra da memória dele, mas ele está vivo. Você lembra dele, mas não lembra porque ele foi. E quando ele está com saudade, você lembra do que ele fez, porque ele está aqui. Ele está perto de você. Então, é diferente. A situação é outra. A situação é bem diferente, porque ele não morreu simplesmente e ficou enterrado. Ele ressuscitou. E é isso que é Páscoa. É a vida, o nosso dia a dia, a celebração da vida. E quando lembramos dessa questão, eu estou vivo, eu estou vivo, uma grande maioria dos seres humanos reclamam por estar vivos, reclamam por ter oportunidade de vida eterna, reclamam porque podem respirar, reclamam porque estão com dores. Para tudo que o ser humano reclama, existe uma solução de Deus. E o ser humano reclama. O ser humano ainda questiona, sendo que, se temos vida, podemos desfrutar essa vida com abundância, porque através da Páscoa Jesus Cristo nos deu o direito disso. O que é desfrutar da vida com abundância? É desfrutar de todos os prazeres da vida. E até mesmo isso foi deturpado nos dias de hoje, porque quando lembramos de prazeres da vida, a maioria das pessoas lembram de sexo, prostituição, adultério, lembra de bebida, cerveja e outras coisas a mais que vocês sabem que eu não preciso estar falando aqui. Prazeres da vida é viver com prosperidade, é viver com saúde, é viver com alegria, é viver em paz, é viver com Jesus. Esses são os prazeres da vida, verdadeiros, sem questionamento. Jesus Cristo, a nossa Páscoa. A palavra de Deus é bem clara quando diz isso lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós não precisamos nos sacrificar mais. Nós não precisamos carregar mais peso das dores, não precisamos carregar mais os pesos do pecado, não precisamos carregar mais nada disso,
Então, celebremos a vida. Celebremos a vida. Celebrar a vida é celebrar Jesus, é celebrar a Páscoa. Ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Tudo aquilo que falamos, que pregamos, que anunciamos, gira em torno da Páscoa. Lembro uma reportagem que vi alguns dias atrás. O chocolate já é caro aqui no Brasil, não sei porquê. Aliás, eu sei porquê. Um dos lugares que mais se produz o cacau do planeta. Um dos lugares que mais produz cacau no planeta, aqui no Brasil. E aqui é um dos lugares que o chocolate é mais caro. O chocolate já é caro. E essa época do ano foi feita uma pesquisa esse ano. O ovo de chocolate, ele é cerca de 80% mais caro que uma barra de chocolate comum, com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Em alguns tipos de ovo de chocolate, isso passa dos 300%. Alguém comprou o ovo de Páscoa Bis, lá aqui? O mesmo peso do ovo de Páscoa Bis lá faz o mesmo efeito da caixinha do Bis. Foi feita uma comparação, só citando um deles, tá? 300% a mais do que você pagaria numa caixinha comum. O que é isso? Isso é uma exploração para saciar as vontades e os desejos dos nossos filhos e de alguns adultos também, né? Sendo que uma barra de chocolate faz o mesmo efeito, um bombom, uma caixa de bombom faz o mesmo efeito. Para você comemorar a Páscoa hoje custa caro, na maneira tradicional do mundo, e não dá ovo de chocolate para o teu filho para você ver o que acontece. É complicado, nós estamos envolvidos nisso. E para você convencer o seu filho que ele não tem nada a ver com Páscoa, tem um significado bem distante lá, e daí? Não foi o coelho que foi crucificado. Alguém já viu você contar a história da Páscoa com um coelhinho na cruz? Com um ovo de chocolate embaixo da cruz? Alguém viu isso alguma vez escrito na Bíblia? Não, mas tudo isso custa caro. Tudo isso custa caro. Custa muito caro. Ouça o que eu vou falar agora. O que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, Ele pagou sozinho. Ele pagou sozinho um preço incomparável. Não existe no planeta preço mais alto do que Jesus pagou lá na cruz. Não existe. Sabe para quê? Para entregar para você de graça. De graça. O verdadeiro sentido da Páscoa vem de graça para você, e você gasta dinheiro com ovo de chocolate. Não estou falando que é pecado, não. Compre ovo de chocolate à vontade se você tiver dinheiro para gastar. Glória a Deus se você tiver. Pode comprar, não tem pecado nenhum comer ovo de chocolate. Mas isso não é Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é de graça. Veio de graça para você, porque Jesus pagou lá na cruz. Sabe o que acontece? As pessoas estão comendo ovo de chocolate e estão ficando com dores. As pessoas estão comendo ovo de chocolate, estão engordando. As pessoas estão comendo ovo de chocolate aí e continuando a mesma. Mas experimenta de Jesus Cristo.